Pare agora, respire, e escute com atenção absoluta. Você já percebeu que, quando a resposta está para chegar, algo trava? Que no exato momento em que a porta financeira começa a se abrir, surge um peso estranho, um atraso sem explicação, um gasto inesperado, um acordo que cai? Isso não é acaso. Há laços sendo estendidos no oculto. Há mãos invisíveis tentando puxar o que Deus liberou para você. Os salmos falam de armadilhas, redes escondidas, emboscadas feitas na sombra, e eu vejo essas redes sendo lançadas agora contra o seu destino. Enquanto você ouve, existe uma movimentação espiritual tentando confundir seus passos, drenar recursos, cansar sua fé. Há olhos observando no escuro, bocas sussurrando contra seu progresso, planos traçados para que você recue. Mas preste atenção, quem opera na sombra teme a luz. E hoje, a luz será acesa. Não saia deste vídeo. Há algo sendo quebrado enquanto você permanece aqui. Eu falo como quem discerne no espírito. O ataque é silencioso, mas a resposta será pública. O Salmo 35 é um decreto de confronto. Ele convoca o céu para lutar quando o inimigo se esconde. Ele desmonta a trama antes que ela se feche. Ele vira o jogo no campo invisível, onde decisões financeiras são sabotadas e oportunidades são roubadas sem barulho. Fique comigo até o fim, porque ao final desta oração, as mãos ocultas perdem força, as redes se rasgam, e quem tramava sua queda começa a tropeçar no próprio plano. Hoje, a proteção é imediata. Hoje, a confusão muda de lado. Orá Seol. Deus de justiça e defesa, levanta-te agora. Entra na peleja que não vemos. Frustra as armadilhas preparadas no escuro. Desmascara as intenções ocultas que tentam drenar meus recursos e atrasar meu chamado. Onde lançaram redes, corta os fios. Onde cavaram covas, faz com que caiam nelas. Onde levantaram acusações silenciosas, que a verdade avance como escudo. Que toda palavra contrária perca a direção. Que toda obra feita para confundir minha mente e esvaziar minhas mãos seja anulada. Eu peço proteção sobre minhas decisões, contratos, caminhos e provisões. Guarda minhas entradas e saídas. Fecha as brechas por onde o inimigo tenta entrar. Reverte perdas. Restaura o que foi retido injustamente. Libera socorro no tempo certo. Hoje eu declaro: não serei presa fácil. Não caminharei às cegas. O Senhor luta por mim e põe em fuga quem me persegue no oculto. A paz toma o lugar do medo. A clareza substitui a confusão. A provisão retorna com honra. Se você sente que algo está sendo quebrado agora, permaneça. Não ignore este chamado. Inscreva-se no Atos de Fé, compartilhe com urgência. Alguém que você ama precisa dessa proteção hoje. E escreva nos comentários: não. O mal não me pertence. Amém. Agora, entre comigo neste momento. Pare de se enxergar como o fraco, o derrotado, aquele que sempre perde. Essa visão não nasceu em você, foi implantada para te paralisar. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, herdeiro de promessas eternas, portador de uma autoridade que faz o inferno estremecer. Quando você ora, fortalezas caem. Quando você declara, cadeias se rompem. E é exatamente por isso que houve resistência contra você. Mas a resistência não vai permanecer. Nós não estamos mais apenas falando. Agora entramos em oração. Uma oração de confronto. Uma oração que não pede permissão. Uma oração baseada no Salmo 35, salmo de guerra, de defesa e de retorno. Senhor Deus dos exércitos, eu entro agora no campo espiritual revestido da tua autoridade. Eu não venho como vítima, eu venho como soldado. Eu levanto o escudo da fé contra toda inveja que se levantou em silêncio. Toda palavra lançada contra minha vida por olhos invejosos, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que essa inveja seja exposta, enfraquecida e dissolvida pela tua luz. Eu ordeno agora toda feitiçaria feita direta ou indiretamente contra mim, seja quebrada. Todo ritual, toda palavra murmurada, toda obra feita na sombra seja quebrada agora em nome de Jesus. Que a espada do Senhor atravesse os planos ocultos, que os laços preparados sejam cortados, que as redes escondidas se rasguem diante da tua presença. Pai, eu me posiciono contra toda maldição familiar que tenta se repetir na minha história. Ciclos de perda, escassez, enfermidade, confusão e atraso, eu repreendo agora. Pelo poder do Deus vivo, eu declaro seja quebrado agora em nome de Jesus. O que veio dos meus antepassados e não vem de ti não terá continuidade em mim. Senhor, sê minha fortaleza, envolve-me com teu escudo. Ilumina com tua luz os caminhos que estavam obscurecidos. Envia teus anjos para perseguirem tudo aquilo que me persegue no oculto. Assim como nos Salmos, que os que tramam minha queda sejam confundidos. Que o dardo lançado retorne à origem. Que a armadilha se volte contra quem a armou. Enquanto esta oração acontece, escreva amém nos comentários e se inscreva agora. Não por hábito, mas como um ato profético. Algo está sendo ativado enquanto você permanece aqui. Eu declaro libertação.
Declaro proteção imediata. Declaro que portas travadas começam a se abrir. Declaro que a opressão perde força agora. A luz do Senhor dissipa toda a escuridão. O medo cede lugar à paz. A perda é substituída por restituição. Hoje, eu legislo no Espírito. Não imploro, eu declaro. O Deus que me defende entra na batalha. E tudo o que se levantou contra mim não permanecerá de pé. Em nome de Jesus. Amém. Agora, com o espírito ainda sensível depois da oração, deixe-me te conduzir para fora desse momento sem quebrar a atmosfera, porque o que foi ativado não termina quando o amém é dito. Pelo contrário, é aqui que o entendimento se aprofunda. Preste atenção no que aconteceu com Daniel na Babilônia, porque a história dele confirma, com fatos, a lógica espiritual do Salmo 35. Daniel não enfrentou pessoas comuns. Ele estava cercado por um sistema inteiro de ocultismo organizado. Magos, astrólogos, homens que dominavam artes secretas há séculos. Eles não apenas praticavam rituais, eles influenciavam decisões do governo, manipulavam decretos do rei e interferiam no destino de nações inteiras. Quando esses homens decidiram atacar Daniel, não foi um ataque direto. Foi estratégico, silencioso, invisível. Exatamente como os ataques que muitos enfrentam hoje na vida financeira, emocional e familiar. Mas observe o padrão: Daniel não entrou em desespero. Ele não implorou por livramento. Ele se posicionou espiritualmente. Ele orou com a mesma consciência que Davi revela no Salmo 35, a consciência de quem sabe que Deus não apenas protege, mas também julga. O resultado foi inevitável. A armadilha preparada para Daniel se tornou a sentença dos seus acusadores. Aquilo que foi planejado em segredo voltou com força total sobre quem conspirou. Os leões que não tocaram em Daniel se tornaram instrumento de juízo contra seus inimigos. Isso não é coincidência. É princípio espiritual. É a lei do retorno divino em ação. O que é lançado injustamente contra o justo não se perde e retorna ao emissor. É exatamente por isso que o reino das trevas teme o Salmo 35. Porque ele não é uma oração passiva. Ele desloca a batalha do plano humano para o tribunal celestial. Quando alguém declara: Senhor, contende com os que contendem comigo, a guerra muda de nível. Já não é mais sua força contra a deles. É Deus assumindo a causa. Quando você ativa as imagens do Salmo escudo, broquel, fortaleza, luz, você não está usando metáforas poéticas. Você está acionando cobertura espiritual real. É como se o céu recebesse uma ordem legal para intervir. E quando se declara que o caminho do adversário se torne confuso, escuro, instável, você está decretando que todo plano traçado contra você falhe antes de se completar. É por isso que praticantes das trevas recuam. Não por medo da pessoa, mas por reconhecerem a autoridade espiritual por trás da declaração. Eles sabem quando alguém entende o que está fazendo. Sabem quando a batalha não será vantajosa. Sabem que estão lidando com fogo que não podem controlar. E para que isso não fique apenas no campo da revelação, eu preciso compartilhar um testemunho que confirma tudo isso. Maria Helena, uma empresária experiente, construiu ao longo de 2 décadas uma rede sólida de negócios. Em menos de 1 ano, tudo começou a ruir sem explicação lógica. Contratos quebrados, fornecedores se afastando, prejuízos sucessivos. Ela chegou até nós dizendo: pastor, parece que algo invisível está drenando minha vida. Quando ela foi ensinada a orar com entendimento, a se posicionar espiritualmente e a declarar com autoridade, o ciclo começou a se inverter. O que estava travado começou a se mover. O que estava sendo roubado começou a retornar. Não por sorte, mas por alinhamento espiritual. E é aqui que eu quero encerrar esta parte, te deixando com uma consciência clara: você não está lutando sozinho. Existe um padrão bíblico, existe uma estratégia espiritual, e quando ela é aplicada, o resultado é inevitável. No próximo trecho, eu vou te mostrar como identificar se o ataque é espiritual ou apenas circunstancial e como agir corretamente em cada caso. Permaneça conectado ao Atos da Fé. Não se desconecte agora. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a batalha. Ela me disse com a voz trêmula: pastor, meus melhores funcionários estão indo embora sem explicação. Clientes fiéis simplesmente desapareceram. Meu marido, que sempre foi carinhoso, agora me trata com frieza. Meus filhos se tornaram rebeldes de uma hora para outra. E à noite eu sonho repetidamente com uma mulher me apontando o dedo, gritando comigo como se estivesse me acusando. Eu ouvi em silêncio. Porque há sinais que não são emocionais, nem administrativos, nem psicológicos, são espirituais. Então ela continuou, e ali tudo ficou claro. Houve algo mais. Há 1 ano, discuti com minha irmã por causa da herança da nossa mãe. Ela saiu furiosa e gritou: Maria Helena, você vai se arrepender. Vai perder tudo. É como se o céu recebesse uma ordem legal para intervir. E quando se declara que o caminho do adversário se torne confuso, escuro, instável,
Você está decretando que todo plano traçado contra você falhe antes de se completar. É por isso que praticantes das trevas recuam. Não por medo da pessoa, mas por reconhecerem a autoridade espiritual por trás da declaração. Eles sabem quando alguém entende o que está fazendo. Sabem quando a batalha não será vantajosa. Sabem que estão lidando com fogo que não podem controlar. E para que isso não fique apenas no campo da revelação, eu preciso compartilhar um testemunho que confirma tudo isso. Maria Helena, uma empresária experiente, construiu ao longo de 2 décadas uma rede sólida de negócios. Em menos de 1 ano, tudo começou a ruir sem explicação lógica. Contratos quebrados, fornecedores se afastando, prejuízos sucessivos. Ela chegou até nós dizendo: pastor, parece que algo invisível está drenando minha vida. Quando ela foi ensinada a orar com entendimento, a se posicionar espiritualmente e a declarar com autoridade, o ciclo começou a se inverter. O que estava travado começou a se mover. O que estava sendo roubado começou a retornar. Não por sorte, mas por alinhamento espiritual. E é aqui que eu quero encerrar esta parte, te deixando com uma consciência clara: você não está lutando sozinho. Existe um padrão bíblico, existe uma estratégia espiritual, e quando ela é aplicada, o resultado é inevitável. No próximo trecho, eu vou te mostrar como identificar se o ataque é espiritual ou apenas circunstancial e como agir corretamente em cada caso. Permaneça conectado ao Atos da Fé. Não se desconecte agora. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a batalha. Ela me disse com a voz trêmula: pastor, meus melhores funcionários estão indo embora sem explicação. Clientes fiéis simplesmente desapareceram. Meu marido, que sempre foi carinhoso, agora me trata com frieza. Meus filhos se tornaram rebeldes de uma hora para outra. E à noite eu sonho repetidamente com uma mulher me apontando o dedo, gritando comigo como se estivesse me acusando. Eu ouvi em silêncio. Porque há sinais que não são emocionais, nem administrativos, nem psicológicos, são espirituais. Então ela continuou, e ali tudo ficou claro. Houve algo mais. Há 1 ano, discuti com minha irmã por causa da herança da nossa mãe. Ela saiu furiosa e gritou: Maria Helena, você vai se arrepender. Vai perder tudo. E quando estiver em ruínas, vai lembrar de mim. Naquele instante, eu entendi. Não era apenas crise, era ataque espiritual vindo do próprio sangue. Bruxaria familiar. Inveja alimentada por ressentimento. Um tipo de guerra silenciosa que age por trás das relações, das finanças e da paz do lar. Eu disse a ela com firmeza, mas com compaixão: irmã, sua irmã abriu portas no mundo espiritual para tentar te destruir. Mas hoje você vai aprender uma arma que desmonta qualquer obra das trevas. Nada ficará de pé. Ensinei a ela o Salmo 35 não como leitura devocional, mas como instrumento de guerra espiritual. Dei instruções claras durante 21 dias, 3 vezes ao dia ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. Ela não deveria apenas ler, mas decretar. Não como alguém pedindo socorro, mas como quem entende que o tribunal do céu foi acionado. E eu disse algo essencial. Não transforme isso em rotina, transforme em posicionamento. Você vai declarar como um juiz que proclama uma sentença. Os resultados não demoraram. E aqui entra o discernimento que eu prometi te ensinar. Quando o ataque é espiritual, os efeitos começam a se inverter rapidamente e muitas vezes atingem quem iniciou o mal. No 2º dia, ela me ligou assustada. Pastor, algo está acontecendo. Minha irmã me ligou chorando. Disse que desde ontem não consegue dormir, tem pesadelos e sente que está sendo perseguida. No 5º dia, nova mensagem. Ela sofreu um acidente, nada fatal, mas quebrou o braço direito. E o negócio dela, que estava prosperando, entrou em problemas sérios com a receita. Eu respondi com sobriedade: Maria Helena, o Salmo 35 está em operação. Não se alegre com isso. Apenas entenda tudo o que foi enviado contra você está retornando à origem. No 10º dia, a irmã apareceu na porta da casa dela em desespero. Confessou que havia procurado curandeiros para amaldiçoá-la. Pediu perdão, dizendo que desde que Maria começou a orar, tudo na vida dela começou a ruir. No 15º dia, algo extraordinário aconteceu. Um cliente que havia cancelado um contrato milionário exigiu reativá-lo. Disse que sonhou com uma voz afirmando que Maria Helena era uma pessoa justa e que ele havia cometido um erro. No 21º dia, o cenário estava completamente transformado. Funcionários retornaram pedindo desculpas. Os filhos voltaram ao respeito. O marido se tornou ainda mais amoroso do que antes. Os restaurantes ficaram cheios como nos melhores tempos. Isso não foi coincidência. Foi alinhamento espiritual. 1 ano depois, ela me disse algo que selou tudo. Pastor, hoje eu entendo. Deus permitiu aquele ataque para me ensinar a guerrear. Se não tivesse passado por isso, eu nunca teria conhecido o nível de autoridade que existe quando usamos a palavra com entendimento. E é aqui que eu cumpro a promessa feita a você. Quando é apenas circunstancial, ajustes humanos resolvem.
Quando é espiritual, só posicionamento espiritual vence. O Salmo 35 não é sobre vingança, é sobre justiça divina em ação. É sobre Deus assumindo causas que o homem não consegue resolver. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. No próximo trecho eu vou te ensinar como aplicar esse princípio sem errar o alvo, sem exageros, sem medo, com equilíbrio bíblico e autoridade espiritual. Permaneça no Atos da Fé. A guerra só parece confusa para quem ainda não aprendeu a lutar. Ela mesma me disse depois, com os olhos cheios de lágrimas, e a fé amadurecida: Pastor, Deus permitiu aquele ataque para me ensinar o poder da oração de guerra. Hoje, sou eu quem ensina o Salmo 35 àqueles que estão sob ataque. E isso é fundamental você entender. O Salmo 35 não apenas restaura o que foi perdido, ele reposiciona quem ora. Maria Helena não só recuperou tudo. O que ela tinha foi multiplicado. O volume de negócios triplicou. A prosperidade voltou com ordem, paz e discernimento. E o mais poderoso, a irmã que havia se tornado instrumento do ataque, depois de experimentar o retorno espiritual em sua própria vida, foi quebrantada, se arrependeu e se converteu. Hoje, elas oram juntas. Porque este salmo não apenas derruba adversários, ele transforma inimigos em testemunhas vivas do poder de Deus. Ele não reescreve apenas a sua história pessoal, ele redireciona destinos familiares inteiros. Ele interrompe ciclos. Ele muda legados. Você entende o que isso significa? Quando você ora o Salmo 35 com entendimento, você não está reagindo a um problema. Você está assumindo posição espiritual. Você está declarando que a guerra acabou e que Deus entrou em campo. O momento que você esperava chegou. Chegou a hora de declarar guerra total contra tudo que tentou te destruir em silêncio. Grave isso profundamente no seu espírito. Esta não é a oração de uma vítima. É a proclamação de um guerreiro do reino. Levante-se onde você está. Se puder, erga as mãos. Ajuste sua postura interior. Não é emoção, é posicionamento. Prepare-se para a batalha mais decisiva da sua vida espiritual. Pai eterno, em nome daquele que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, eu me apresento diante do teu trono não por mérito humano, mas pela autoridade que o Senhor concedeu aos teus filhos. Hoje eu declaro guerra total contra toda a obra de Satanás, enviada contra a minha vida, minha família, minhas finanças e meu destino. Eu ativo agora as palavras vivas do Salmo 35. Senhor, entra na contenda com aqueles que contendem comigo. Assume esta batalha que não começou por mim, mas que será finalizada por ti. Levanta-te como defensor. Assume a causa. Empunha as armas da justiça. Luta contra todos os que lutam contra mim no oculto. Eu declaro, com autoridade espiritual, toda inveja que se levantou, seja desarmada. Toda feitiçaria lançada com meu nome, minha imagem, meus pertences ou minha família, seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda tentativa de manipulação espiritual perde força neste instante. Todo ritual, toda palavra, toda invocação contrária é cancelada e perde efeito. Eu repreendo toda obra das trevas que tenta confundir minha mente, dividir minha casa, adoecer minha alma ou bloquear meus caminhos. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Declaro que toda seta lançada retorna sem poder, que toda armadilha escondida seja exposta e destruída pela luz do Senhor. Pai, toma o teu escudo e me cerca. Veste-me com tua proteção. Sê minha fortaleza quando eu não vejo saída. Empunha a tua espada e corta todo laço emocional, espiritual e mental que não veio de ti. Toda tentativa de separação, frieza, divisão e desgaste, eu ordeno que seja anulada agora. Eu decreto que toda maldição geracional, tanto da linhagem paterna quanto da materna, perde autoridade sobre mim hoje. Ciclos de perda, falência, enfermidade, traição e confusão não avançarão mais. Está encerrado agora em nome de Jesus. Que a luz do Senhor ilumine meus passos. Que a paz governe minha casa. Que a provisão volte a fluir. Que aquilo que foi retido injustamente seja liberado. Que o que foi roubado seja restituído. Que o que foi atacado seja restaurado. Eu não falo como alguém com medo. Eu declaro como quem sabe quem é em Deus. E assim como Maria Helena aprendeu, hoje você também aprende quando a palavra é usada com entendimento. O céu responde. O inferno recua. E a história muda. Permaneça firme. O que começou como ataque termina como testemunho. No Atos da Fé, nós não fugimos da batalha, nós vencemos com discernimento, autoridade e palavra viva. Permaneça comigo. O que estamos fazendo agora não é excesso de palavras, é fechamento espiritual. Depois que a guerra é declarada, o território precisa ser selado. E é exatamente aqui que muitos param cedo demais. Nós não vamos parar antes da vitória se manifestar. Com entendimento e autoridade, eu continuo declarando diante do céu e da terra todo pacto maligno feito por ancestrais, consciente ou inconscientemente, perde validade agora pelo poder do sangue do Cordeiro.
Nada que foi assinado no oculto tem mais direito legal sobre a minha vida. Eu corto esses acordos na raiz. O que vinha atravessando gerações termina em mim. Eu proclamo com firmeza espiritual: aqueles que procuram minha ruína serão confundidos. Os que tramam no silêncio perderão a clareza. Quem desejou o meu mal verá seus próprios planos se dissolverem. Eu decreto confusão sobre todo inimigo oculto. Que percam o descanso, que percam a paz, até cessarem suas investidas. Tudo o que foi suspirado contra mim no escuro é desfeito pela luz de Deus. Eu repreendo agora todo o bloqueio financeiro. Toda força espiritual levantada para impedir crescimento, contratos, oportunidades e provisão seja quebrada agora em nome de Jesus. Todo espírito designado para sabotar negócios, carreiras e projetos é amarrado e perde autoridade. Eu ativo a justiça divina, o que foi travado começa a fluir. O que estava parado se move. O que foi roubado retorna. Que aqueles que se levantaram contra mim sejam como palha levada pelo vento. Que os caminhos que prepararam se tornem instáveis. Que os planos não se sustentem. E que fique evidente para todos que o Senhor é quem luta por mim. Eu ordeno agora que toda enfermidade enviada contra o meu corpo se retire. Todo ataque oculto, toda opressão física sem diagnóstico, toda tentativa de desgaste saia agora. Declaro vida, força e restauração. Meu corpo não é território de invasão, é morada do Espírito de Deus. Eu decreto libertação sobre o meu casamento. Toda influência maligna que tentou gerar frieza, divisão, silêncio e afastamento seja desfeita agora. Declaro libertação sobre meus filhos. Toda rebeldia que não vem de Deus perde força. Minha casa volta ao alinhamento. A paz governa novamente. Eu profetizo a abertura de portas. Toda porta fechada pelo inimigo se abre agora. Toda oportunidade bloqueada é destravada. Promoções liberadas. Acesso restaurado. Caminhos que pareciam impossíveis começam a se alinhar. Eu repreendo todo o espírito de solidão, depressão, ansiedade e medo. Vocês não têm lugar na minha mente. Eu declaro liberdade emocional. Declaro clareza. Declaro descanso interior. Estou livre. Estou curado. Estou fortalecido. Estou prosperando. Senhor, tu vês que sem causa esconderam redes no meu caminho. Sem motivo cavaram covas para minha alma. Tu conheces as armadilhas ocultas. Então executa a tua justiça. Que caiam nas próprias tramas. Que fiquem presos na maldade que alimentaram. Não por vingança humana, mas para que aprendam que não se toca em quem o Senhor guarda. Eu decreto que toda feitiçaria retorna sem efeito. Tudo o que foi levantado no oculto é neutralizado. Toda tentativa de manipulação espiritual é invertida e perde força. Eu selo este território com autoridade profética. Declaro que todo adversário oculto é revelado. Toda amizade falsa é exposta. Toda traição escondida vem à luz, não para me destruir, mas para me proteger. E agora, preste atenção, a guerra não termina em confusão, ela termina em testemunho. O que tentou te parar vai servir de prova do agir de Deus. O ataque se transforma em plataforma, a dor vira ensino, a luta vira autoridade. Se algo dentro de você confirma essa palavra, não ignore, permaneça firme. Não volte atrás. O céu já entrou em movimento. No Atos da Fé, nós não apenas oramos, nós entendemos o que estamos fazendo. E quando a palavra é liberada com discernimento, nenhuma força invisível consegue permanecer de pé. Agora, com a autoridade já estabelecida e o território espiritual selado, nós encerramos esta batalha do jeito certo, com restituição e vitória manifesta. Nada fica em aberto no mundo espiritual quando Deus conclui uma obra. Eu declaro diante do céu restituição integral de tudo o que foi levado. Nada ficará faltando. Minhas finanças são restabelecidas com ordem e sabedoria. Minha saúde é restaurada por completo. Meu corpo responde à vida de Deus. Minha família é restaurada em unidade, honra e paz. O que foi quebrado é reconstruído. O que foi ferido é curado. O que foi perdido é devolvido. Meu destino foi restaurado. Aquilo que parecia atrasado volta para o eixo correto. Eu encerro esta batalha com vitória absoluta, não parcial, não provisória, mas completa. Minha alma se alegra no Senhor. Meu espírito se regozija na sua salvação. Eu celebro porque maior é aquele que está em mim do que qualquer força que tentou se levantar contra mim neste mundo. A partir de agora, tudo na minha vida entra em processo de transformação. Obstáculos caem, resistências desaparecem, portas se abrem diante de mim. A prosperidade me alcança, não como peso, mas como ferramenta para cumprir o propósito de Deus. Eu concluo este tempo com poder profético. Assim como está escrito, todo meu ser proclama: Senhor, quem é como tu? Não há outro. Tu libertas os aflitos daqueles que são fortes demais para eles. Tu lutas as batalhas que nós não vemos. Tu conquistas a vitória que nós não poderíamos conquistar sozinhos. Em nome de Jesus, eu orei. Em nome de Jesus, eu decretei. Em nome de Jesus, eu decretei.
Em nome de Jesus, eu venci. Amém e amém. Agora escute com atenção espiritual, algo acabou de mudar no reino invisível. No momento em que esta oração foi concluída, os céus responderam. Anjos foram liberados para executar cada decreto pronunciado com fé e entendimento. Seus olhos naturais podem não perceber imediatamente, mas no mundo espiritual uma reordenação já está em curso. Todo ataque foi neutralizado. Todo inimigo foi confundido. Toda a obra das trevas foi desmantelada. E agora eu profetizo sobre o seu destino não por opinião humana, mas por direção do Espírito Santo. A partir deste momento, a sua história muda de rumo. Nos próximos 7 dias, você verá o primeiro sinal sobrenatural de que o Salmo 35 está em operação. Será algo claro, específico, inegável. Um inimigo oculto será exposto. Uma informação virá à tona. Uma porta que estava fechada se abrirá de forma inesperada. Uma oportunidade que parecia perdida voltará para você. Após 21 dias, mudanças mais profundas começarão a se manifestar. Pessoas que celebraram sua queda começarão a enfrentar instabilidade. Aqueles que zombaram do seu avanço perceberão que algo mudou. A lei divina do retorno já foi ativada, e ela não falha. E dentro de 90 dias, a sua vida será irreconhecível. Bloqueios financeiros serão coisa do passado. O suprimento fluirá com naturalidade. Conflitos familiares começarão a se curar. Ataques à sua saúde cessarão. E você caminhará em um nível de autoridade espiritual que afetará o ambiente ao seu redor. Quando você orar, o ambiente mudará. Quando você declarar, resistências cairão. Quando você se posicionar, o inimigo recuará. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque você aprendeu a guerrear com entendimento. Guarde isso no coração, o Salmo 35 não foi apenas uma oração feita hoje. Ele se tornou uma chave espiritual que você carrega a partir de agora. Use com discernimento, use com reverência, use com fé. No Atos da Fé, nós ensinamos isso. Batalha pode até começar no invisível, mas a vitória sempre se manifesta no visível. Permaneça firme. O que Deus começou, Ele mesmo concluirá. Ouça com atenção, porque este é o fechamento profético de tudo o que foi ativado até aqui. As trevas recuam quando percebem que não estão diante de alguém comum, mas diante de alguém que conhece o poder do Salmo 35. Há um respeito espiritual que se estabelece quando o nome de Jesus é pronunciado com entendimento. O inferno reconhece a autoridade, e hoje ele reconheceu a sua. Agora eu libero uma palavra clara sobre o seu futuro. Não é imaginação, não é entusiasmo momentâneo, é direção espiritual. Dentro de um ano, você contará o que Deus fez diante de muitas pessoas. Você será reconhecido como alguém que foi levantado para quebrar correntes, abrir caminhos e restaurar destinos. O que hoje parece sobrevivência se tornará testemunho público. Eu vejo abundância financeira sendo organizada com sabedoria, negócios prosperando, decisões inteligentes, investimentos alinhados e renda sendo multiplicada sem desgaste. Vejo cura completa operando na sua casa não apenas no corpo, mas nas emoções, nos relacionamentos, nas memórias feridas. Vejo casamentos fortalecidos, filhos firmes, vínculos restaurados. Sua casa se tornará um ambiente de referência, um lugar onde a presença de Deus é percebida com clareza. Sua autoridade espiritual continuará crescendo. Você não apenas receberá, você também transmitirá. Você orará por enfermos e eles encontrarão alívio. Você repreenderá forças opressoras e elas não permanecerão. Você falará com discernimento e as coisas se alinharão, porque o Salmo 35 te introduziu em um nível de maturidade espiritual que permanecerá com você pelo resto da vida. Guarde isso no coração, você está mais perto do seu milagre do que imagina. E sim, pode ser que por um curto período, os ataques tentem se intensificar. Isso não é retrocesso, é sinal de que um ponto sensível do inferno foi tocado. Não recue. Permaneça firme. Continue orando. Continue declarando. A vitória já está selada nos céus. E o que foi decidido lá em cima inevitavelmente se manifesta aqui embaixo. Sua dor será transformada em autoridade. Seu choro se tornará canção de vitória. Seu luto dará lugar à celebração. E quando você olhar para trás, apontará para este dia como o marco onde tudo mudou. O ponto de virada. O momento em que você deixou de apenas suportar e passou a governar espiritualmente. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários não como hábito, mas como declaração consciente de que algo mudou para sempre. Inscreva-se no canal Atos da Fé e curta agora, porque mais salmos e orações de guerra continuarão sendo liberados aqui para desmantelar toda a obra do inimigo. Compartilhe esta mensagem com quem você sabe que está sob ataque, aquela família que não consegue prosperar, aquele amigo que vive de crise em crise, aquele irmão em cuja vida você percebe algo fora do lugar. Quando você libera outros, Deus amplia o alcance da sua própria vitória. E agora, eu te abençoo.
Abençoo sua mente com uma paz sobrenatural que excede todo entendimento. Abençoo suas finanças com provisão divina que flui mesmo em ambientes áridos. Abençoo sua família com harmonia que reflete o coração de Deus. Abençoo sua saúde com força renovada do alto. Abençoo seu futuro com promessas cumpridas que superam expectativas humanas. E encerro declarando sobre você as palavras finais deste tempo espiritual. Que você se alegre na justiça de Deus, que celebre continuamente, e que a sua boca proclame sem cessar que o Senhor é grande, porque Ele tem prazer em defender os seus. Permaneça firme. A batalha terminou. A vitória começou a se manifestar. Agora receba este encerramento espiritual, sem ruptura, sem desvio, cumprindo tudo o que já foi declarado. O Senhor se alegra na prosperidade do seu servo. Isso não é um desejo distante, é um decreto ativo. A paz que havia sido roubada foi restaurada. A guerra que parecia longa demais chegou ao fim. Sua vitória já foi declarada nos céus, e o seu testemunho foi selado no mundo espiritual. Guarde isso profundamente no coração, não importa quão influentes, organizados ou persistentes pareçam seus adversários. Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer força levantada contra você. Não importa a intensidade do ataque, o Senhor é imensuravelmente maior. Não importa o quão escura a noite pareça, Deus continua sendo a luz que dissipa todas as sombras, revela emboscadas e expõe armadilhas ocultas. Sua história começa a mudar hoje, não amanhã, não no próximo ciclo, hoje. A vitória não está chegando, ela começou agora. O testemunho que você contará no futuro começa a ser escrito neste exato momento. Em nome de Jesus eu declaro: você está livre, próspero, abençoado e vitorioso. Livre de acusações espirituais, próspero em propósito, abençoado em todas as áreas e vitorioso mesmo antes de ver os resultados completos. E agora, com entendimento espiritual, eu te lembro: retorne continuamente ao Salmo 35, não como repetição vazia, mas como posicionamento. Quando você ora esse salmo, você não implora por vingança, você ativa justiça. Você não pede confusão, você pede intervenção divina. Você não clama por destruição, você entrega a causa ao juiz fiel. Declare com fé: Senhor, assume o meu caso. Entra na batalha que tentaram me impor. Levanta o escudo da tua justiça e vem em meu socorro. Interrompe o caminho daqueles que me perseguem sem causa. Fala à minha alma que tu és a minha salvação. E o céu responde. As tramas ocultas começam a se voltar contra quem as arquitetou. As redes lançadas em segredo se tornam laços para os próprios conspiradores. O que foi planejado na escuridão perde força diante da luz de Deus. Aqueles que insistiram em te ferir sem motivo experimentam confusão, desgaste e retrocesso. Não porque você atacou, mas porque Deus entrou em cena. O Senhor envia seus anjos para dispersar o que parecia organizado. Caminhos que pareciam seguros se tornam instáveis para quem te persegue. A justiça divina persegue aquilo que tentou te destruir, enquanto você é guardado, preservado e honrado. Mesmo quando falsas palavras se levantaram, mesmo quando testemunhos distorcidos tentaram manchar seu nome, Deus viu tudo. Ele viu quando você respondeu o mal com o bem, quando você se humilhou, quando orou em silêncio, quando chorou em secreto. Nada foi ignorado, e agora, a resposta chega. Sua alma volta a se alegrar no Senhor. Seu interior encontra descanso. Sua fé é fortalecida. Seu espírito se levanta. Até o que estava abalado por dentro começa a se alinhar. Seu corpo reconhece a intervenção divina. Sua casa respira um novo ambiente. Sua história muda de tom, e você dirá, com convicção: Senhor, quem é como tu? Quem livra o fraco do mais forte? Quem resgata o necessitado daquele que tenta roubá-lo? O Senhor não apenas te livra, Ele te honra publicamente. Continue firme, continue declarando, continue confiando. A justiça foi liberada, a paz foi restaurada, a vitória foi decretada, e este momento ficará marcado como o dia em que Deus entrou na sua causa e nunca mais saiu dela. Receba agora este fechamento profético, alinhado aos salmos, selando tudo o que foi liberado até aqui. Permaneça atento, porque este não é apenas o fim de uma oração, é o início de uma nova estação espiritual. Eu profetizo que você se levantará no meio da grande assembleia. Deus te colocará em lugares onde sua voz será ouvida, onde seu testemunho será incontestável, e onde o nome do Senhor será glorificado através da sua história. Aqueles que tentaram te calar verão o Senhor te exaltar. Aqueles que conspiraram em silêncio não conseguirão impedir o que Deus decidiu manifestar em público. Que nenhum inimigo tenha motivo para se alegrar sobre a sua dor. Que toda alegria injusta seja interrompida agora. Que toda zombaria secreta seja silenciada. Que todo olhar malicioso, toda intenção oculta, toda palavra não dita, mas planejada contra você, perca força e direção neste momento. O Senhor vê o que foi tramado no silêncio da terra. Nada passou despercebido aos seus olhos. Eles abriram a boca contra você,
mas o céu abriu a mão a seu favor. Tentaram declarar derrota, mas Deus declarou vitória. Tentaram dizer acabou, mas o Senhor diz agora começa. O Senhor viu tudo, Ele não se cala, Ele não se afasta. Ele se levanta como juiz justo, como defensor fiel, como guerreiro invencível. Agora Deus desperta para julgar a sua causa, não segundo a opinião humana, mas segundo a sua justiça perfeita. Ele entra no seu processo, assume o controle da sua história e estabelece equilíbrio onde houve injustiça. Nenhum acusador terá a última palavra. Nenhuma sentença contrária permanecerá ativa. Toda acusação espiritual é anulada. Que aqueles que se alegraram com a sua dor sejam tomados por confusão. Que toda celebração antecipada do inimigo seja interrompida. Que toda tentativa de te engolir seja frustrada. O Senhor reveste de vergonha e desonra aqueles que se levantaram contra você sem motivo. E você, que foi humilhado em silêncio, será honrado diante de muitos. Agora eu declaro restituição. Tudo que foi roubado pelo engano, pelo atraso, pela opressão espiritual, pelo desgaste emocional, pelo ataque invisível retorna multiplicado. O que foi perdido no oculto é restaurado no visível. O que foi travado começa a fluir. O que estava estagnado recebe movimento. O que parecia encerrado é reaberto por Deus. Eu declaro o livramento espiritual completo. Toda armadilha que foi preparada contra você perde efeito. Toda palavra lançada para confundir sua mente é quebrada. Todo peso espiritual que você carregou sem entender a origem é removido agora. O Senhor te cobre, te guarda, te cerca e te protege. Nenhuma retaliação prospera. Nenhum contra-ataque permanece. Eu declaro quebra de toda maldição. Maldição repetitiva, ciclos de perdas, padrões de fracasso, heranças espirituais negativas, palavras lançadas contra o seu destino, tudo é quebrado agora pelo poder do nome do Senhor. Você não anda mais em círculos. Você não retrocede mais. Você avança em linha reta para o propósito. Que aqueles que amam a justiça do Senhor se levantem com alegria. Que sua boca se encha de louvor. Que sua alma encontre descanso. Que sua língua proclame a fidelidade de Deus todos os dias. O Senhor se agrada da prosperidade do seu servo. Ele se alegra em te ver de pé. Ele se deleita em te ver avançar. A sua história não termina em dor. Termina em louvor. Não termina em silêncio. Termina em testemunho. Não termina em perda. Termina em restituição. Por isso, não ignore este chamado. O que foi liberado aqui precisa ser honrado com fé. Compartilhe esta oração com quem também precisa de livramento. E agora, como ato profético, escreva: eu creio. Eu creio na restituição. Eu creio no livramento. Eu creio na quebra das maldições. Eu creio que Deus está agindo agora. E eu finalizo declarando: o Senhor te estabelece. O Senhor te guarda. O Senhor te honra. O Senhor muda a sua história. O que começou como batalha termina como vitória. O que foi luta se transforma em louvor. E o seu nome será associado à fidelidade de Deus. Assim a sua língua proclamará a justiça do Senhor. E o louvor não cessará. Amém. Amém.